Salmo 46. Os irmãos ficassem de pé para que nós leiamos o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Vamos abrir as Bíblias. Louvado seja Deus. Já foi lido hoje o Salmo 84, Salmo dos filhos de Corá. Salmo 46 também, ao mestre de canto dos filhos de Corá, encaminhado pelos filhos de Corá, o mestre de canto. Vamos ler. Amém? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus já ajudará desde o romper da manhã. Brama nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Verso 9. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Verso 11 e último. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Poder assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Salmo dos filhos de Corá. Já foi lido aqui o Salmo 84. Corá, só para trazer a memória, Corá é um personagem levítico que junto com Dotã e Abirão se levantam contra Moisés, lá em Números, e Deus o fulmina. Mas os filhos de Corá, eles sobrevivem. Deus deixa os filhos de Corá ainda vivos, porque Deus sabia que os usar lá na frente. Os filhos de Corá, eles são vistos ao ministério de Davi. No de Salomão, quando Salomão vai edificar o templo, os filhos de Corá estão lá. O Salmo 46 aqui é de um contexto que eu vou ter que trazer à memória aqui dos irmãos para a gente entender o Salmo 46. Então, os filhos de Corá, eles são testemunhas oculares do que Deus está fazendo no meio do povo, e estão escrevendo, cheios do Espírito Santo, e esse salmo chega até nós nos dias de hoje. Um dos salmos mais lidos de todos os salmos. Nós sabemos que salmo não tem capítulo, salmos são números, né? O Salmo 46 é muito utilizado por Lutero. Castelo forte é o nosso Deus, é inspiração para Lutero. Salmo 46 é um salmo de confiança, um salmo de alegria, por um grande livramento. É um salmo que traz os homens a entender quem Deus é. Quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Quando Ele mexe a sua mão, quando Ele diz, eu vou agir, eu vou me levantar do trono, a terra se derrete. Porque Ele é o Senhor de todo o universo. É um cântico poético, é um salmo de vitória. Salmo 46 está dividido em 3 estrofes, do 1 ao 3, quem Deus é no meio do seu povo. Do Salmo 4, do versículo 4 ao 7, onde Deus habita. Verso 8 ao 11, o que Deus faz em meio ao seu povo. Pois bem, como eu disse aos irmãos, para entender o Salmo 46, tem que entender o contexto. Por trás dessa escrita está uma invasão. O rei Senaqueribe, em 701 a.C., ele se levanta com fúria e vem sobre Judá. O reino está dividido. Ao norte está Samaria e ao sul está Judá com capital em Jerusalém. O reino está dividido. Senaqueribe vem com violência, invadindo todas as nações, quebrando tudo. Para você entender a fúria do exército assírio, para alguns historiadores, é um dos exércitos mais sanguinários de todos os tempos. Os assírios, eles tinham um modus operandi de causar terror nas pessoas.
Eles são os primeiros a combater em cima de cavalos com lanças, e as lanças pontiagudas que rasgavam a carne humana e era terrível. Eles são os primeiros a inovar a bota nos seus soldados. Os assírios são os primeiros a criar lanças gigantescas, rampas que invadiam as muralhas. Eles estupravam as mulheres dos seus conquistados, castravam os homens, cegavam os filhos dos homens conquistados. Era um exército terrível e violento, fazia grande maldade. Então Senaqueribe, ele vem com força e violência, invadindo tudo e destruindo tudo. Mas aí você tem que entender também, no contexto do Salmo 46, quem estava dentro de Jerusalém naquela época. Era um homem chamado Ezequias, o rei Ezequias. Se você for lá para o livro das Segundas Crônicas, você vai ver quem era o rei Ezequias. Era um rei que substituiu seu pai Acais, um homem terrível. Acais, a Bíblia é tão terrível lá em 2 Crônicas, que a Bíblia diz que Acais, ele queimou seus filhos a Moloque. Levantou altares a Baal, a Deus Aserá. Cultuava todo tipo de abominação e Deus não se agradava. Mas assim que Deus o leva, a Bíblia diz lá em 2 Crônicas capítulo 29, que Ezequias se levanta e ele se apega a Deus. O coração dele se inflama ao Senhor, ele fica cheio de Deus e quer fazer a coisa correta. Ele não se agrada do que está acontecendo. Vem na mente do rei Ezequias, com 25 anos ele começa a governar, passa 29 anos governando aquele povo. E faz o que é reto aos olhos do Senhor. Ele queima os altares a Baal. Ele arranca todo tipo de poste de ídolo e chama os homens a fazer a coisa correta. Ele reacende o fogo do altar. O templo estava fechado. O rei Ezequias, ele abre de novo o culto. Chama os homens a celebrar a Páscoa. Manda os levitas se santificarem. E sem santificação a gente sabe que Deus não se agrada. Depois de toda essa santificação, o povo entende e volta, depois da Páscoa, tirando tudo que não agrada a Deus. Tudo que não agrada a Deus. E aquilo sobe como um cheiro de aroma agradável a Deus. E Deus se agrada daquela santificação. E 2 Crônicas, capítulo 32. Lindo, lindo, lindo. Depois o irmão pode pegar, abrir. 2 Crônicas, capítulo 32. No primeiro versículo. Depois destas coisas, não foi nem antes, nem foi no meio, foi depois destas coisas, Senaqueribe, o rei da Síria, vem. Ele vem depois de uma grande reforma, de um homem de Deus que se levantou e disse: eu quero fazer a coisa correta. Aí Senaqueribe vem, no 14º ano do rei Ezequias. Mas Senaqueribe vem cheio de arrogância e prepotência. E aquele homem manda comissários para conversar com o povo de Israel. E o rei Ezequias também manda uma comitiva. E quando chega lá, os enviados do rei Senaqueribe dizem: quem são vocês? Por que vocês confiam nesse Deus de vocês? Vocês vão comer o excremento de vocês e a urina de vocês. Eu vou entrar dentro desta cidade e vou fazer o que eu quero com vocês. E o Deus de vocês não vai livrar nenhum de vocês. Ezequias está mentindo para vocês. Irmãos, o povo de Deus tem dono. O povo de Deus está guardado debaixo de uma mão poderosa. Aqui vai o primeiro ensinamento, irmãos. Quem anda em santidade, quem busca agradar a Deus no meio de uma geração tão corrupta, Deus se agrada. Cada vez está ficando mais difícil encontrar os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Esse homem, o rei Ezequias, quando ele pega aquela carta, ele levanta a carta e vai ao templo e expõe a carta e diz: Senhor, tu estás vendo, Senhor, a afronta. Tu estás vendo o que esse homem está fazendo. Ele está afrontando ao Deus vivo. É verdade que ele invadiu todas as nações porque eram deuses inúteis, eram deuses de madeira, deuses de pedra, mas o Senhor é o Deus vivo que sabe de todas as coisas, Senhor. Eu quero ler um texto aqui com os irmãos, não precisa a Bíblia. Eu vou ler aqui. 2 Reis, capítulo 19, no verso 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: ó Deus de Israel,
que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra, e inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras. Lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objeto de madeira e de pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. Ele fez uma oração correta, no propósito correto, com a consciência tranquila de que tenham feito tudo o que veio às mãos dele para fazer. O que vier à minha mão é a sua mão para a gente fazer, a gente tem que fazer. Mas o impossível só quem faz é Deus. A cidade já estava cercada. Não havia mais o que ser feito. Quem estava dentro desfalecia ou de fome ou de sede. E quem estava fora estava doido para entrar e matar quem estava dentro. Senaqueribe estava decidido a fazer isso, mas o rei Ezequias, ele busca quem pode resolver. Ele vai aos pés daquele que pode fazer o impossível. Na mesma hora, no versículo 20, ainda em 2 Reis 19, então Isaías, o profeta, estava dentro daquela muralha. A boca de Deus estava lá, ouvindo atentamente aquela oração. O ministério de Isaías é um ministério de mais de 50 anos. Ele profetiza no reinado do rei Uzias, depois de Jotão, Acais, e agora no contexto do rei Ezequias, Isaías está lá dentro, ouvindo. Deus está usando o seu profeta. No capítulo 8 de Isaías, o próprio Deus diz: eu vou trazer uma nação de longe, como um vento impetuoso para destruir o que não está me agradando. No capítulo 10, chega um momento que o profeta Isaías diz: a tua estranha obra, ó Senhor. Você já imaginou Deus lhe usando para dizer assim: eu vou trazer uma nação, ela vai executar o meu juízo, e depois eu vou executar o meu juízo sobre ela. É isso que a Síria está fazendo. Deus está trazendo a Síria, porque os homens estão totalmente contaminados para exercer o seu juízo, mas depois Deus diz assim: eu vou exercer o meu juízo sobre ela. Irmãos, a gente tem que temer a Deus, porque a obra do Senhor é estranha muitas vezes, a gente não entende. É melhor andar em obediência e santidade, em temor ao Senhor. Salmo 111, verso 10, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Revelam grande prudência os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Lá em Isaías capítulo 10, a Bíblia diz, Deus usa na boca de Isaías dizendo assim: eu estou usando a Síria como um machado afiado. Mas quem tem poder? É o machado ou o lenhador? É o lenhador. O lenhador está usando o machado, e agora o machado está querendo se voltar contra o lenhador. Deus está dizendo: não. Quem tem poder sou eu. Quem pode operar sou eu. Então Isaías, é boca de Deus no versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ouvi a sua oração, Ezequias, que você me fez a respeito de Senaqueribe. Eu ouvi. Fique quieto, fique tranquilo, eu estou contigo. Eu estou no comando de todas as coisas, Ezequias. Ele vê, mas é contra mim, não é contra você. Aquieta teu coração, não vai ser jogada uma flecha dentro desta cidade. Não vai haver uma rampa sequer que vai entrar aí dentro, porque eu vou defender a filha de Jerusalém. A minha noiva, eu vou defender. Dito e feito, irmãos. A palavra profética é lançada. E aí, os homens tomam a palavra para si, vivem de acordo com aquela palavra. A palavra de Deus, ela tem que estar gravada nos nossos corações. Quando a palavra de Deus ela está gravada nos nossos corações, a gente passa por tempestades que a gente diz: como eu passei, Senhor? Mas é a palavra de Deus que nos sustenta. É ela que nos edifica. Salmo 46. Dentro desse contexto, você está entendendo que os filhos de Corá estavam lá e eles estavam vendo todos esses episódios? Os filhos de Corá estavam lá e viram o poder de Deus se manifestar. Senaqueribe vem e grita em hebraico: vamos entrar e invadir. Mas quando a palavra profética de Deus vem dizendo: não vão entrar porque eu estou no comando da tua vida.
Aí você começa a entender o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é refúgio nas horas de cansaço. Quando o sol estiver batendo na sua vida, corra aos pés do Senhor. Ele é refúgio na sua vida. Ele é fortaleza. Fortaleza aqui é sinal de força. Deus é força, maior do que a força que vem contra você. E é socorro bem presente na hora da angústia. A ideia de angústia aqui é você olhar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás e não encontrar uma saída. E nessa hora Deus chega e diz: eu estou te vendo, minha filha. Eu estou no comando da tua vida, minha filha. Muitas vezes a porta estreita que Deus está mostrando a você, que Ele é quem está no comando da sua vida. Você já imaginou se fosse sua porta larga? Nós estávamos perdidos. Perdidos. Tem um amigo meu que está saindo daqui, Dona Moura, eu moro aqui na Conceição. Ele está indo de lá do posto Milênio a pé. Porque o depósito onde ele trabalhava está lá. Ele vai todo dia a pé, de 4h30 da manhã, chega lá de 6h30. Sai de 4 horas da tarde, chega aqui de 6. Todo dia ele vai a pé. Mas no caminho ele fala aquilo para mim, eu digo: meu Deus, João, Deus é comigo, João. Eu vou andando e volto andando, mas Deus é comigo, João. Em toda e qualquer circunstância. Eu aprendo muito com aquele irmão. Às vezes a gente murmura por tanta coisa. Mas quantas pessoas estão passando por lutas maiores do que a minha e a sua, mas estão dando glória a Deus. Estão exaltando ao Deus vivo. Porque Deus busca os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, independentemente da circunstância. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu ainda estou no versículo 1. Portanto, olhe só quando a palavra profética vem. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no céu dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmãos, o rei Senaqueribe, e eu estudando a mensagem, se você chegar lá na Jerusalém antiga, eu acho que os irmãos já foram, eu nunca fui, não tive o privilégio, ainda está lá o tanque de Siloé. Nesse contexto aqui dessa invasão, o rei Ezequias, ele tampa as fontes externas e há um dique para dentro de Jerusalém, levando águas, e essas pessoas sobrevivem por causa desta água. Ainda está lá os escritos ainda, que quem construiu foi o rei Ezequias. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Mas nós sabemos muito bem que essa alegria também é sinal do Espírito no meio do seu povo. O Espírito Santo traz uma alegria que o mundo não tem. Eu conversando com o presbítero Luiz Carlos, e eu concordo plenamente com ele, dizendo: João, presta atenção, João. Os sinais estão aí, João, mas os sinais são para a igreja. Os sinais não são para o mundo. O mundo está querendo que chegue uma vacina rápida para que tenha São João, para que tenha carnaval, para que volte a uma rotina de pecado. Mas nós estamos vigiando porque sabemos que, independentemente de vacina ou sem vacina, os sinais estão aí. Deus está avisando aos homens que se preparem, mas não tem jeito, só através do Espírito. E os homens já rejeitaram, a maioria não querem. A maioria não querem nem ouvir falar do Evangelho. Mas aqui está uma noiva vigiante, acesa porque tem lamparina, tem azeite e tem pavio. Vamos ficar acesos, vigilantes, porque a qualquer hora o noivo vem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Jesus, no seu ministério, fala muito em água. João 15:3, ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Falando aos discípulos. A água do Espírito purifica. A água do Espírito lava a alma do homem. Houve uma palavra profética dada pelo profeta Isaías, e os homens tomaram posse da palavra. E esse rio de água viva, esse rio lá no santuário das moradas do Altíssimo, naquele contexto, Jerusalém não foi abalada. Mas aí você pode me perguntar: e por que em Jeremias capítulo 39, Jerusalém foi destruída? O rei Nabucodonosor entra, queima os utensílios da casa do Senhor e leva. A Bíblia não está dizendo aqui que jamais será abalada? E como é que é agora lá em Jeremias?
aquela Jerusalém foi destruída. Aqui é uma tipologia da Jerusalém celestial. A Jerusalém eterna, rolada nos céus, para os santos, guardada, nos esperando para o grande dia. Porque a Jerusalém aqui terrena, ela é falha. O homem pode falhar. Ezequias aqui estava de acordo com a vontade de Deus. Mas no outro contexto, os homens já não estavam. Então essa profecia aqui é para os dias vindouros, para onde a gente vai, para a nossa morada. Essa jamais será abalada. Deus está no meio dela. No verso 7 e no verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 84, que a irmã leu, fala muito em Jacó, fala muito em refúgio, fala muito em Senhor dos exércitos. São os mesmos filhos de Corá que comporam aquele salmo. E você começa a analisar, por que Jacó? Quem foi Jacó? Jacó, no Gênesis 28, ele sai da casa do seu pai, porque enganou o irmão com a primogenitura. Mas ele sai debaixo da bênção do pai e da bênção da mãe. E a mãe diz, Jacó, vá para Arã, casa do meu irmão Labão, e lá procure uma mulher de Deus. Ele sai. Ele vem cansado uma certa noite, põe uma pedra para dormir, e Deus aparece para ele numa visão. Ele vê uma escada do alto a baixo, anjos, e Deus está do lado dele, dizendo assim, eu estou contigo, Jacó. Mas Jacó está fugindo de casa, sem nada, sem ninguém, e de repente aparece Deus dizendo, eu estou contigo, Jacó. Para que Deus mostre que Ele é Deus do impossível na vida de Jacó. Dizer, eu estou contigo. Tu estás fugindo, Jacó, mas eu sou o teu refúgio. Eu sou o teu descanso, Jacó. Jacó vai para a casa de Labão, passa 20 anos na casa daquele homem. Foi enganado de várias formas. O salário dele foi mudado 10 vezes. Mas chega a hora da volta, e ele volta. Bem pertinho de encontrar o seu irmão Esaú. Ele põe um joelho no chão e ora. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Olha para as tuas misericórdias, eu não mereço, Senhor. Mas eu estou agarrado na tua promessa. Eu estou agarrado na tua palavra, Senhor. Ele não confia em ninguém, não confia nem nele mesmo, ele só confia na palavra que foi liberada profeticamente. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus teve misericórdia tão grande de Jacó, que quando ele encontra Esaú, Esaú se alegra, abraça e o beija. E a Bíblia diz que ele chega são e salvo à terra que Deus disse que ele ia chegar. A palavra profética, quando é liberada, Deus cumpre. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Sem tirar uma vírgula. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 8, estou terminando, irmãos. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Os coraitas, os filhos de Corá, estão chamando os homens para entrarem no templo. Eles eram porteiros, venham contemplar. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Quando Deus se levanta, a paz reina. Quando Deus diz, eu vou cessar no meio das suas guerras, porque existe guerra que você está travando, que nem eu sei, nem seu vizinho, só você sabe. Mas Deus também sabe. Quando Ele disser, eu quero cessar essa guerra na sua vida, Ele cessa. Confie no Senhor. Espere no Senhor, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora das angústias. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A ordem foi, Ezequias, descansa teu coração, Ezequias. Literalmente aqui quer dizer, fiquem quietos. Esperem no Senhor. Confiem no Senhor. Deixe o Senhor agir. Ele sabe o que está fazendo. Ele é o Senhor de toda a vida. Nada escapa aos seus olhos. Nada. Estamos vivendo um momento de tanta conturbação. Cadê a nossa fé? Cadê o Deus que cremos? É agora, é nessa hora da adversidade que a gente tem que pôr em prática a nossa confiança. Porque louvar a Deus quando vai tudo bem é uma coisa. Louvar a Deus na hora da dificuldade é outra. Estamos passando por um vento, mas saiba de uma coisa. Deus sabe até onde a gente aguenta.
Deus sabe até onde você suporta. Aquiete-se, saiba que Ele é Deus na sua vida. E o agir dele é melhor do que o meu. O agir dele é melhor do que o nosso. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Vocês sabem muito bem que o anjo desce e mata 185 mil assírios. Não foi disparada uma flecha contra Jerusalém. Aquele rei exaltado volta para sua terra e lá ele morre. Nós não vamos desejar mal a ninguém, jamais. Nós vamos orar pelos que nos perseguem. E muito, confiar no Senhor. Entregar a nossa vida nas mãos do Eterno, porque Ele tem poder para guerrear aquilo que eu não posso e que você não pode. Toda honra e toda glória seja dada só a Ele, na alegria ou na dor. Lembre-se do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio das tribulações. Uma tribulação como essa aqui, irmãos, que esse homem passou, mas ele tinha consciência de que Deus poderia fazer. Sabe a diferença? Eu vi esta semana um homem nas redes sociais, um cantor famoso, criticando os pastores. Cadê, pastores? Cadê vocês? Que não acabam com esse vírus aí do coronavírus. Cadê vocês? Se eu pudesse encontrar aquele homem, eu diria a ele: meu filho, fique calado. Se você não sabe das coisas de Deus, fique calado. Não mexa. Deus cura se quiser. Deus cessa se Ele quiser cessar. Mesmo assim, nós temos a capacidade de adorá-lo. Por isso que nós não adoramos um Deus pagão. Um Deus de madeira que a gente põe aqui e diz: eu quero isso, isso e aquilo. Se não fizer, eu viro você para a parede. Nosso Deus é um Deus vivo, que tem vontade própria, que faz se quiser. Se quiser, e ainda assim a gente adora. Essa é a diferença do Deus pagão. Porque o nosso Deus faz se Ele quiser. Ele deu o livramento aqui, mas se Ele não quisesse dar, Ele era Deus. Cedraque, Mesaque e Abidnego, na frente daquela estátua, disse: se Deus quiser livrar, Ele livra. Se não quiser, a gente vai para a fornalha. E assim é que a igreja tem que andar na terra, dizendo: Senhor, se Tu fizer, Tu é Deus. Se não fizer, é mais Deus ainda na minha vida. E assim Deus se agrada. E aquele homem falando aquilo dos pastores. Digo: meu Deus, tenha misericórdia, porque ele não sabe o que está falando, Senhor. Ele não sabe o que está falando. O nosso Deus entra na hora que Ele quer, onde Ele quiser, da forma que Ele quiser, e não deve nada a ninguém. Essa é a diferença do Deus vivo, soberano, que está sentado num alto e sublime trono, e ninguém vai tirar de lá. E a vitória é nossa no nome de Jesus. Já passei do horário, mas aqui eu vou entregar. Jeremias capítulo 1, verso 19. Deus aparece para Jeremias e diz assim: eles lutarão contra você, Jeremias, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. No começo do ministério profético daquele homem, já imaginou, praticamente uma criança, Deus aparece assim e diz: um jovem, não tenha medo, eu estou contigo, Jeremias. Vão lutar contra você, mas não prevalecerão. Ele tomou posse da palavra. Às vezes a gente vê um profeta desse e diz: meu Deus, como é que ele aguenta? É Deus que está sustentando. É a palavra que está nele. Por mais que ele sofra, por mais que ele seja perseguido, há uma palavra profética sobre a vida da igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra o povo de Deus. Receba essa palavra nesta manhã em nome de Jesus. Palavra de ânimo, de consolo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Os filhos de Corá estavam ali dentro. Eles viram o agir de Deus e dizem: vinde contemplar as obras que o Senhor tem feito na terra. Nós somos os porta-vozes de Deus na terra. Nós temos a direção do Espírito para anunciar aí fora. Muitos estão gemendo, correndo de um lado para o outro, mas nós temos a revelação dada por Deus. Que essa revelação dada por Deus nunca venha cessar. Essa casa, quantos, se a gente fosse contar, milhares e milhares já entregaram a vida para Jesus aqui nesse lugar. Muitos estão espalhados nos 4 cantos da terra, mas saíram daqui de dentro, porque a palavra profética de Deus foi liberada neste lugar. Anuncie a palavra. O nosso papel é anunciar, andar em santidade, anunciar e confiar no Deus vivo. E o resto quem faz somente é Ele. Amém?
Pastor, eu posso fazer uma oração, pastor? Amém? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela tua poderosa palavra, Senhor. Tu és o Deus, refúgio e fortaleza, Senhor. Socorro bem presente, meu Pai, na hora das angústias, das tribulações. Quantos estão passando por angústias que a gente não sabe, são indizíveis aos olhos humanos, Senhor. Muitos estão com depressão, angustiados, sem saber do dia da manhã, Pai. Muitos estão pensando em desistir na caminhada, meu Pai. Muitos estão aflitos, Senhor. Nesta hora, Senhor, que esse salmo, Pai, que foi ministrado nesta manhã, Senhor, entre no coração, Senhor. Aumenta a força, Senhor, do cansado, do abatido, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É um socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, meu Pai, é a nossa alegria. Que a gente se aquieta e saiba que o Senhor é Deus, o Deus de Jacó. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Pai. Toma conta desta igreja, desses oficiais que aqui estão te servindo, Senhor. Os pastores, meu Pai, pastor André, pastor Enilson, em nome de Jesus. Essa igreja, meu Pai, é boca de Deus na terra, Senhor. Tu sabes, meu Pai, porque abristes, meu Pai, este lugar. Tu tens a direção correta para as nossas vidas. Então olhamos para as circunstâncias, Senhor, mas olhamos lá à frente. Lá à frente, porque o Senhor já está nos esperando, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa este lugar. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, esse jovem, meu Pai, que tomou uma decisão tão importante de servir, Senhor. Guarda ele de todo mal, Senhor. Nos momentos difíceis, Senhor, que eu sei que o Senhor fortaleza, bem presente, socorro na hora da angústia que vier no coração dele, Pai. E que os jovens da nossa igreja, inclusive o meu que está ali sentado, Senhor, desperta, meu Deus, para fazer a tua obra, Senhor. Desperta em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Assim que eu oro e te agradeço por esta rica oportunidade. Em nome de Jesus, Pai.